Oi, gente, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Sim. Bom dia, Bru. Bom dia. Bom dia, Doraci. Vamos lá, a gente está na página do livro 48. Se alguém souber que número que está no PDF, puder falar. Bom dia, Fabi. Se alguém souber, aí vocês colocam aqui no chat. A gente vai começar pelo parágrafo A Viagem de Freud. Veja se vocês se acham aí. Todo mundo sabe onde estamos. Sim, claro, então beleza. Aqui. Gente, além desse livro ser gigante, as letras são bem pequenininhas, né? Que é para ficar a vida inteira lendo isso. Vamos lá, todo mundo se achou? Posso começar? A viagem de Freud aguçou o foco de seus interesses. Os livros científicos ingleses escreveu a Silberstein. Os textos de Tyndall, Huxley, Lyell, Darwin, Thomson, Lockyer e outros sempre o manteriam um adepto daquele país. O que mais o impressionou foi seu empirismo coerente, sua aversão a metas físicas grandiosas. Estou, acrescentou imediatamente, com uma ilação íntima, mais descrente do que nunca quanto à filosofia. Gradativamente, os ensinamentos de Brentano estavam desaparecendo no segundo plano. De fato, Freud, por algum tempo, pouco precisaria da filosofia. Ao voltar, ele começou a se concentrar em seu trabalho no laboratório de Karl Klaus. E Klaus, entre os divulgadores mais eficientes e prolíficos de Darwin em língua alemã, logo deu a Freud uma oportunidade de se distinguir. Ele fora trazido a Viena para modernizar o departamento de zoologia e elevá-lo ao nível de outras divisões da universidade. E havia conseguido obter fundos para montar uma estação experimental de biologia marinha em Trieste. Parte da dotação foi destinada a subsídios para um pequeno número de estudantes bem dotados, que lá realizariam pesquisas estritamente delimitadas. Freud, que contava claramente com as boas graças de Klaus, foi um dos primeiros escolhidos e, em março de 1876, seguiu para Trieste. Isso lhe ofereceu um primeiro relance do mundo mediterrâneo, que posteriormente viria a explorar com tal diligência, verão após verão, com um infatigável deleite. Ele foi com uma tarefa que refletia o interesse duradouro de Klaus pelo hermafroditismo. Verificar a recente afirmação de um pesquisador polonês, Simone Desirsky, de que havia observado gônadas em enguias, né? Era uma descoberta assombrosa, se pudesse ser comprovado. Pois, como Freud expôs a questão em seu relatório, tinham sido feitos inúmeros esforços ao longo dos séculos para encontrar os testículos da enguia e todos malograram. Se Sirski estava certo, a ideia tradicional da enguia como um animal hermafrodita se mostraria infundada. Os primeiros esforços de Freud foram baldados. Todas as enguias que abri, confiou a Silberstein, são do sexo mais frágil. Mas nem todos os seus relatórios eram pura ciência. Freud permitiu-se um interesse não só pelas enguias, como também pelas moças de Trieste. Esse interesse, sugerem suas cartas, era distante, puramente acadêmico. Traindo uma certa ansiedade frente aos atrativos sensuais das deusas italianas que via em seus passeios,
Freud comentava sua aparência e suas pinturas, e mantinha-se distante delas. Visto que não é permitido dissecar seres humanos, escreveu com um humor que encobria certa timidez. Não tenho, de fato, absolutamente nada a fazer com elas. Saiu-se melhor com as enguias. Depois de 2 estadas em Trieste e após dissecar uns 400 espécimes, Freud podia confirmar, parcial e inconclusivamente, a asserção de Sirski. Foi uma contribuição louvável, mas quando rememorou mais tarde todas as suas primeiras aventuras pela pesquisa rigorosa, Freud se referiu a elas com algum desdém. Nota de rodapé. Quanto ao psiquiatra suíço Rudolf Blum, em 1936, pediu a Anna Freud que lhe enviasse alguns dos primeiros textos neurológicos de seu pai. Ela respondeu que tinha pouco apreço por essas pesquisas. Ele acha que, se o senhor se ocupar delas, vai ficar desapontado. Anna Freud a Rudolf Blum, em 6 de março de 1936. Por muito tempo, foi tentador considerar a pesquisa de Freud sobre os testículos da enguia como um exemplo inicial de seu interesse na sexualidade. Mas essa construção hipotética de sua biografia íntima está no mesmo nível de alegação que existe algum profundo significado no fato de que Freud, o descobridor do complexo de Édipo, recebeu no seu exame final do liceu a incumbência de traduzir 33 versos do Édipo Rei de Sófocles. Ambas, afinal, eram tarefas impostas. Não foi uma escolha. Mas nada por acaso, né? Quem sabe? Ao avaliar a trajetória de sua mente, ele conseguiu ser muito injusto consigo mesmo. A busca das gônadas da enguia contribuiu para ensinar Freud a observação paciente e exata, o tipo de atenção concentrada que mais tarde julgaria tão indispensável ao ouvir os seus pacientes. Quaisquer que fossem suas razões, e não se pode excluir uma dose de obscura antipatia, as referências de Freud a seu trabalho com Klaus mostram um certo descontentamento consigo mesmo e com os outros. É notável que Freud não tenha encontrado lugar para o nome de Klaus em seus escritos autobiográficos. Os sentimentos de Freud em relação ao seu mentor seguinte, o grande Brooke, ofereceram um contraste radical. No laboratório da fisiologia de Ernest Brooke, escreveu ele, finalmente encontrei sossego e plena satisfação. Sentia-se livre para admirar e tentar imitar o próprio mestre Brooke e seus assistentes. Um deles, Ernest von Fleischmann-Marxuhl, uma personalidade desconcertante, Freud veio a conhecer também. Também encontrou no círculo de Brooke um amigo cuja participação na formação da psicanálise seria decisiva, Joseph Breuer, importante fisiologista e médico de sucesso, rico, extremamente culto, 15 anos mais velho do que ele. Os dois logo travaram as melhores relações. Freud adotou Breuer como uma das séries de figuras paternas e tornou-se frequentador assíduo da família Breuer, sobre alguns aspectos tão amigo de Matilde, a encantadora e maternal esposa, quanto do próprio Joseph. Este não foi o único proveito que Freud obteve de Brooke. Durante 6 anos, entre 1876 e 1882, ele trabalhou em seu laboratório, resolvendo os problemas que o adorado professor lhe colocava, para a evidente satisfação de Brooke e sua. Decifrando os quebra-cabeças do sistema nervoso, inicialmente modestos peixes e a seguir de seres humanos, preenchendo as exigências e expectativas do rigoroso professor, Freud estava singularmente feliz. Em 1892, logo após a morte de seu mentor, Freud deu a seu 4º filho o nome de Ernest, em homenagem a Brooke. Era o tributo mais sincero a seu alcance. Brooke foi e continuou a ser para Freud a maior autoridade que agiu sobre mim.
O apego de Freud a Brooke parece nada menos do que filial. É verdade que Brooke tinha quase 40 anos a mais do que Freud, quase a idade de seu pai. É verdade também que o ato de investir um ser humano com os tributos e a importância de outro pode resultar em saltos muito mais improváveis do que daria Sigmund Freud ao pôr Ernest Brooke no lugar de Jacob Freud. A transferência, como Freud psicanalista chamaria esse deslocamento de sentimentos intensos, é vigorosa e ubíqua. Mas grande parte da irresistível atração de Brooke sobre Freud residia exatamente no fato de não ser pai de Freud. Sua autoridade sobre Freud era antes adquirida do que outorgada por um acaso de nascimento. E nesse momento crítico, quando Freud estava se exercitando para se tornar um investigador profissional dos mistérios humanos, essa autoridade lhe era necessária. Jacob Freud era simpático e bem-humorado, brando, dócil, praticamente incitava a revolta. Brooke, em contraposição, era reservado, com uma precisão que chegava ao pedantismo, examinador intimidamente e chefe exigente. Jacob Freud gostava de ler e tinha certo grau de erudição hebraica. Brooke era profundamente versátil, pintor de talento, com um constante interesse, nada amador, por estética e uma influência civilizadora sobre seus alunos. Que é nota de rodapé. Ao dar suas voltas diárias pelo laboratório, em Viena, observou Erna Lesk, historiadora da Escola de Medicina de Viena. Brooke se considerava não só um professor de fisiologia, mas o representante de uma ideia cultural geral. Em um traço do rosto, os olhos, ele se parecia extraordinariamente não com o pai de Freud, mas com o próprio Freud. Todos os conhecidos de Freud, por mais que pudessem divergir quanto à descrição restante, comentariam seus olhos agudos e perscrutadores. Os olhos de Brooke também eram assim, e entraram memoravelmente nos sonhos de Freud. Num deles, o sonho Non-Vixit, que analisou detalhadamente em A Interpretação dos Sonhos, Freud aniquilava um rival com um olhar penetrante. Na autoanálise, o sonho se revelou como lembrança distorcida de uma experiência muito real, onde foi Brooke, e não Freud, o autor do aniquilamento. Brooke havia descoberto que algumas vezes eu chegara atrasado ao laboratório dos estudantes, onde então Freud fazia demonstrações. Assim, um dia ele veio pontualmente na hora da abertura e esperou por mim. O que ele disse foi sucinto e direto, mas não foram as palavras que importaram. A coisa esmagadora foram os terríveis olhos azuis com que ele me encarava e diante dos quais eu me dissolvi. Quem quer que lembrasse, continuava Freud, os olhos do grande mestre, maravilhosamente belos em sua idade avançada, e quem já o viu alguma vez encolerizado, facilmente terá empatia com as emoções do ex-jovem pecador. O que Brooke proporcionou a Freud, o jovem pecador, foi o ideal da autodisciplina profissional em ação. A filosofia da ciência de Brooke foi tão formativa para Freud quanto seu profissionalismo. Era um positivista por temperamento e convicção. O positivismo não era tanto uma escola organizada de pensamento, e sim uma atitude difusa em relação ao homem, à natureza e aos métodos de investigação. Seus partidários tinham a esperança de trazer o programa de ciências naturais, suas descobertas e métodos para a investigação de todo o pensamento e ação humanos, públicos e privados. Típico dessa tendência intelectual é que o Auguste Comte, o profeta do positivismo do começo do século XIX, em sua forma mais extremada, tenha considerado possível dar bases sólidas ao estudo do homem em sociedade, inventando o termo sociologia e definindo-a como uma espécie de física social.
nascido no iluminismo do século XVIII, rejeitando a metafísica de maneira apenas ligeiramente menos categórica do que a teologia, o positivismo havia prosperado no século XIX, com as vitórias espetaculares da física, da química, da astronomia e da medicina. Brooke era seu representante mais eminente em Viena. Tudo bem até aqui? Ele trouxera seu estilo científico, confiante e ambicioso de Berlim. Lá no começo dos anos 1840, ainda como estudante de medicina, ele se unira a seu brilhante colega Emile du Bois-Reymond, na solene tarefa de jogar ao monturo da superstição todo e qualquer panteísmo, todo misticismo da natureza, toda e qualquer história de forças divinas ocultas manifestando-se na natureza. O vitalismo, a filosofia romântica da natureza, então corrente entre os cientistas naturais, com sua conversa vaga e poética acerca dos misteriosos poderes inatos, despertou a resistência e o talento de ambos para vivas polêmicas. Apenas as forças físico-químicas comuns sustentavam eles. São ativas no organismo. Os fenômenos inexplicáveis devem ser abordados apenas pelo método físico-matemático, ou pelo postulado de que, se existem novas forças inerentes a matérias, hão de ser redutíveis a componentes de atração e repulsão. Seu ideal investigador era, segundo as palavras de Du Bois-Reymond, o cientista natural desembaraçado de preconceitos teológicos. Quando Hermann Helmholtz, o homem da renascença do século XIX, a caminho de adquirir fama mundial por suas contribuições a uma extraordinária diversidade de campos, ótica, acústica, termodinâmica, física e biologia, reuniu-se a Brooke e Du Bois-Reymond, a escola ficou completa. Sua influência se difundiu rápida e irresistivelmente. Seus membros e adeptos ocupavam cátedras de prestígio em importantes universidades e davam o tom nos jornais científicos. Quando Freud estudou em Viena, os positivistas tinham um comando. Perto do final de 1874, Freud estabeleceu o projeto de ir diretamente à fonte e passar o semestre de inverno em Berlim, onde assistiria às conferências de Du Bois-Reymond, Helmholtz e o famoso patologista e progressista político Rudolf Virchow. A perspectiva, escreveu ele a Silberstein, deixava-o alegre como uma criança. No final, não deu certo, mas Freud poderia beber da fonte ali mesmo. Naquele mesmo ano, Brooke esboçou lúcida e extensamente seus princípios num curso que seria publicado em 1876, como Conferência sobre Fisiologia. Eles encarnavam o positivismo médico em sua forma mais materialista. Todos os fenômenos naturais, sustentava Brooke, são fenômenos de movimento. Freud ouviu essas conferências com naturalidade, concordando com elas. Na verdade, sua adesão à concepção básica de ciência de Brooke resistiu à sua passagem das explicações fisiológicas para as explicações psicológicas das ocorrências mentais. Em 1898, 4 anos depois da morte de Helmholtz, quando William Fliess, amigo de Freud, enviou-lhe um conjunto das conferências de Helmholtz em 2 volumes como presente de Natal, ele sabia que significaria muito para Freud. Que nota de rodapé. O fato de que o presente tenha sido de Natal é uma indicação significativa das atitudes fundamentais de Freud em relação ao judaísmo. O fato de que Freud iria aplicar os princípios de seu mentor de uma forma que Brooke dificilmente teria previsto e não aplaudiria com muito entusiasmo, não diminui a dívida de Freud em relação a ele.
Para Freud, Brooke e seus brilhantes associados eram os herdeiros eleitos da filosofia. O energético desmentido de Freud, de que a psicanálise não tem uma visão de mundo própria e nunca poderia gerar alguma, foi sua forma de render homenagem, anos depois, a seus professores positivistas. A psicanálise, conforme ele resumiu a questão em 1932, é uma parte da ciência e pode aderir à visão científica do mundo. Em suma, a psicanálise, como todas as ciências, dedica-se à busca da verdade, ao desmascaramento das ilusões. As palavras podiam ser de Brooke. E até hoje estamos aqui, né? Nessa história da psicanálise é ciência, psicanálise não é ciência, ciência não é ciência. Me falaram ontem que saiu uma reportagem no Estadão, né, falando que a psicanálise é pseudociência. Alguém viu? Se alguém viu, depois me conta. Bom dia, Bruna. Eu não vi, nem sabia de que tinha saído essa reportagem. Vou procurar depois para Tem ler. uma galera postando alguma coisa, até o Alexandre Patrício, ontem, ele fez um post sobre isso, e aí depois que eu pensei, acho que é por causa dessa reportagem do Estadão. Deixa eu ver aqui. Fala lá, eu não sei se é verdade, mas fala que comparou a psicanálise a florais de Bach, essas coisas assim. Aí sim. Vamos ver que eu tô tentando ver se eu acho aqui. Botaram no... Colocaram aqui. Vamos ver. Você leu, Gabi? Chegou Não, então, a eu não ler? li porque eu não tenho acesso, né? Eu não assino nem nada, então eu não tenho acesso. Daí acho que não consegue ler. Ai, que sacanagem, né? Pois é. Tá aqui. Homeopatia não passa de um placebo. Em novo livro, Natália Pasternak mapeia pseudociências. A microbiologista. Aí já não dá para ler mais. Mas ela é microbiologista. Fala da acupuntura, constelação familiar e curas naturais, alertando para o risco dessas práticas. Tá, e aí, né, aonde que entra a psicanálise nisso que ela está falando de riscos? A sensação que eu tenho é que essas não buscam saber o que de fato é a psicanálise. Sabe, eu não li a reportagem, né, não vi, foi uma... Ontem eu estava atendendo, né, e aí uma pessoa me falou sobre isso, mas eu ainda não tinha visto. Aí depois eu fui olhar no Instagram e tinha, né, o Ale postou e tal, algumas pessoas postaram, e pensei, bom, já deve ter mais um burburinho. Mas, gente, é toda semana, né? Toda semana, em algum lugar, sai. E eu fico pensando, o quanto que essas pessoas estudaram psicanálise para dizer se é ou se não é ciência. Porque se vem de alguém que estudou, que, né, ainda tem uma base para discussão, a gente até pode conversar, mas assim, será que tem? Porque o que ela está comparando? Vai, sei lá, pensar na questão da constelação, dos florais, da homeopatia, tipo, com a psicanálise. De onde que ela chega isso? Exato, né? Que a Ana colocou aqui que gera esse incômodo muito. Todas as vezes que alguém vem falar assim, né? Às vezes eu abro caixinha de perguntas lá no Insta, e aí tem perguntas assim, se eu não me preocupo com essa questão da psicanálise, né? Das pessoas acharem que não é ciência e que ninguém mais vai procurar, que não vão querer fazer análise, né? Vão querer procurar sempre uma terapia de um outro viés ali. Sempre fico pensando, mas as pessoas não leem, não pagam para ler em a mão, ler carta, assim mesmo, vão continuar pagando da psicanálise. Sabe, tipo, se a gente for levar muito a sério, a pessoa que me pergunta, eu sei que está perguntando sério por uma preocupação, mas assim, se ficar entrando em discussão com essas pessoas que querem só discutir, falar que não é ciência, que tem outra coisa que é melhor, não sei o que, tá lá não, mas as pessoas pagam por tantas coisas, né, que dirá por análise, vão pagar também. Sabe, de não entrar nessa discussão assim, porque eu acho sempre uma perda de tempo. A não ser que seja uma pessoa séria, né, que estude, que tenha algum conhecimento, aí sim, mas se não tem,
Nem vale a dor de cabeça. Mas eu lembrei disso agora por conta desse burburinho aí. Mas sempre tem. Exato, só para causar. Sempre, sempre. Faz parte. Vamos ver aqui. A autoconfiança de Brooke e seu grupo de colegas com ideias semelhantes se fortaleceu com os fundamentos que encontraram na obra marcante de Darwin. No início dos anos 1870, embora tivesse granjeado muitos adeptos importantes, a teoria da seleção natural se mantinha controversa. O perfume inebriante de uma inovação sensacional e perigosa ainda se apegava a ela. Darwin se encarregara de situar solidamente o homem no reino animal e arriscara-se a explicar seu surgimento, sobrevivência e desenvolvimento diferenciado a partir das razões totalmente seculares. As causas que operavam para efetuar transformações na ordem natural dos seres vivos, que Darwin difundiria perante o mundo estupefato, não precisavam se remeter a uma divindade, por mais remota que fosse. Tudo era obra do entrechoque de forças cegas todas. O Freud zoólogo, que estudava as gônadas das enguias, o Freud fisiologista, que estudava as células nervosas de lagostins, e o Freud psicólogo, que estudava as emoções dos seres humanos, estavam todos empenhados num único empreendimento, na rigorosa pesquisa histológica sobre o sistema nervoso que se realizou para Brooke. Freud estava participando do imenso esforço coletivo a fim de demonstrar os caminhos da evolução. Para ele, Darwin nunca deixou de ser o grande Darwin, e as investigações biológicas agradavam mais Freud do que o atendimento aos pacientes. Ele estava se preparando para sua vocação, escreveu um amigo em 1878, ao escolher maltratar animais ao invés de torturar humanos. Ele estava fazendo suas pesquisas com bons resultados. Alguns dos primeiros artigos publicados por Freud, escritos em 1877 e 1883, detalham descobertas que não são nada triviais. Elas comprovam processos evolutivos revelados nas estruturas nervosas do peixe, que examinava em seu microscópio. Além disso, retrospectivamente, fica claro que esses artigos formam um primeiro na cadeia das ideias que levou ao esboço de uma psicologia científica que ele tentaria elaborar em 1895. Freud estava trabalhando na direção de uma teoria que especificava as maneiras pelas quais as células e fíbrilas nervosas funcionam como uma unidade. Mas ele passou para outras investigações. E em 1891, quando H.W.G. Waldeyer publicou sua monografia memorável sobre a teoria do neurônio, a pesquisa pioneira de Freud foi ignorada. Não foi a única vez, notou Ernest Jones, que Freud perdeu por estreita margem a fama mundial no começo da vida, por não ousar seguir seus pensamentos até sua conclusão lógica, e não distante. Tá vendo? Até Freud aí levou não, né? E a gente só quer levar sim. Veja só. Sabe que estava lendo também, pensando aqui, não sei como é que fica, porque parece que antigamente a gente lê esses nomes, né, das pessoas e tal, e aí parece que antigamente tinha muito mais facilidade dessas pessoas muito inteligentes, muito revolucionárias se encontrarem, e que tinha muito mais coisas para descobrir do que hoje em dia, né? Mas eu acho que fica essa sensação se a gente pensar em como o mundo era antes da pandemia, que depois da pandemia parece que as coisas mudaram e a gente passou a ter acesso assim, muito mais fácil a pessoas muito importantes. Faz sentido para vocês? Eu acho que as coisas da internet aproximam a gente. Antes eu não sinto que era tanto assim. Se a gente vai parar para pensar assim, na pandemia,
quantas pessoas muito bacanas a gente teve a oportunidade de fazer curso, aula, de ouvir discussões, de saber assim, o quanto que você consegue ter acesso ao trabalho delas, que antes não era assim. Imagina, antes muita gente bacana só dava curso presencial. E aí você tinha que se deslocar, tipo, até às vezes de um estado para o outro, que é muito caro. Hoje em dia, tá ali online, você consegue fazer curso com qualquer pessoa, né? Claro que tem o impedimento do investimento financeiro, muitas vezes, mas é mais fácil assim do que ter que se deslocar para um lugar, né? Vocês aproveitam o online? Muito bem. Eu lembro que eu adorava fazer as coisas no CEP, sabe? Centro de Estudos Psicanalíticos, mas era maior rolê para ir para lá, ainda mais depois do Otto e da Isis, né? Tinha que fazer todo um negócio, toda uma dinâmica para chegar. Principalmente quando tem aulas gratuitas de gente fodona. Sim, e tem muito, né? Hoje em dia tem muitos encontros. Essa coisa do podcast. Nossa, que tem de gente muito legal falando em podcast, tudo gratuito. Inclusive, vou até fazer uma indicação aqui sobre isso, que eu adoro. As aulas do. Ah, imagina, Val. Mas obrigada, mas tô falando de gente assim muito inteligente, muito importante, sabe? Mas vou fazer a indicação. Eu já falei algumas vezes sobre, eu acho que agora tá projetos, é @projeto pluralidades. Tem algumas aulas lá com pessoas muito legais, que custam 35 reais, tal. Os cursos, que são de um pouco mais longa duração, eu nunca fiz, acho que é média duração, na verdade, eu nunca fiz. Mas as aulas, vira e mexe eu faço, algumas lá quando eu me interesso pelo professor, tal, e assim, é um valor bem acessível, né, que dá para pagar, e é um acesso a um conteúdo muito bom. Geralmente é 1h30 de aula, então vale a pena. Depois, se alguém perder aí, me pergunta, mas é Projeto Pluralidades, beleza? Vamos ver aqui, acho que ainda dá tempo da gente ler mais, tá? Vamos lá. Ainda morando em casa, mas com a mente no trabalho, Freud desabrochou no laboratório de Brooke e sob sua supervisão. Em 1879 e 1880, ele foi obrigado a tirar 1 ano de licença para o serviço militar obrigatório. Essa obrigação consistia basicamente em atender alguns soldados doentes e se entediar. Mas o elogio dos oficiais superiores quanto à conduta de Freud foi desmedido. Consideravam-no íntegro e prestimoso, muito animado e consciencioso, e se referiram a seu caráter firme. Julgavam-no muito confiável, bem como muito atencioso e humanitário com seus pacientes. Que fofo, né, gente? Querido. Agora se colocou aqui pluralidade de psicanálise, acho que sim, isso mesmo. É que antes eles usavam um projeto, mas é isso. Esse Freud é um negócio assim, maravilhoso. Cada vez que eu sei dele, eu fico mais apaixonada por ele. Hoje eu estava estudando, também pensei agora, hoje eu estava estudando, estava fazendo a aula da pós, e aí estava falando da relação dele com Firenze. E, meu, é muito engraçado, assim, né? Você lê as cartas, saber e tal. Mas ele era muito gracinha, muito querido, mas também o bicho era briguento, né, gente? Porque ele brigou com uma galera. Rompeu ali com uma galera, né? Com o Firenze não foi um rompimento, uma ruptura, mas tinha lá suas desavenças. Acho que ele não era muito fácil, assim, de lidar, não. Mas também quem é, né? Quando a gente estava falando do pai dele, né, que ele faz essa. Aqui tem essa comparação, né, do pai com o Brook. Tem um meme no Instagram e tal, que diz que. Como é que é? Deus te ama porque não convive com você.
E eu fiquei pensando, é bem assim mesmo, gente, porque olha só, você faz aquela transferência, né? Porque fulano é meu pai. Claro, porque não é. Ai, queria que você fosse meu filho. Claro, não é. É muito mais fácil a gente amar alguém que a convivência é limitada, que tem um certo limite ali na relação, né? Quando isso chega muito próximo, a gente ama pessoas que a gente não convive. Tem amigos que a gente ama, mas ficar 3 dias morando na mesma casa soca o amigo, né? Por que casamento é tão difícil? Porque a gente conhece a pessoa no íntimo, né? Família. Família é difícil porque tu conhece muito a família. E às vezes, quando você tem relações com pessoas do trabalho, do estudo, pessoas pela internet, tudo, você vê alguma coisinha ali, mas tudo só vê da sua família. Por isso que é bom a gente conhecer muito bem as pessoas. Conhecer muito, não dá certo. Ai, a Fran colocou aqui, prazer no confronto. Eu acho que rolava, viu? Tinha um negócio ali, ele parece que era briguento. A Ana, eu e mais 2 amigos tivemos que sentar por uma DR, tá vendo? O negócio rola, assim, um tempo atrás eu tive uma DR também com uma amiga. Faz parte, né, gente? Tem que ter, às vezes, tem que ter. E ser adulto e ter amigo é difícil, né? Que assim, você não consegue, às vezes, conciliar tudo, né? Deixa os amigos um pouco de lado, e é complicado. Mas a gente vai tentando, né? Vai dando um jeito. Deixa eu ver aqui. Freud, achando esse interlúdio forçado, tedioso ao extremo, passou longos intervalos de tempo ocioso, traduzindo 4 ensaios das obras reunidas de John Stuart Mill. O editor de Mill, em alemão, o austríaco Theodor Gompers, eminente estudioso dos clássicos e historiador do pensamento grego, estivera procurando ampliar sua equipe de tradutores, e a ligação de Freud com Brentano proporcionou-lhe essa distração bem-vinda. Brentano o recomendara a Gompers. Mas o fascínio pela pesquisa, muito mais do que o serviço militar que retardou Freud, mas foi o fascínio pela pesquisa, muito mais do que o serviço militar, que retardou Freud. Ele só tirou seu diploma de médico em 1881. O título, na verdade, pouco alterou seu modo de vida. Ainda esperando obter fama com as investigações médicas, ele continuou com Brooke. Por isso, demorou até o verão de 1882 para se despedir, por conselho de Brooke, a deixar finalmente o ambiente protetor do laboratório e assumir um posto subalterno no Hospital Geral de Viena. A razão oficial para essa mudança foi sua pobreza. Este foi um lado da história, mas apenas um lado. A pobreza agora o incomodava como nunca o incomodara antes. Em 1882, ele havia conhecido Martha Bernays, quando esta visitava uma das irmãs de Freud na casa dele. A visitante era esbelta, alegre, morena e um pouco pálida, com olhos expressivos. Decididamente atraente. Freud se apaixonou rapidamente, como se apaixonara 10 anos antes. Mas Martha Bernays era diferente. Ela era realidade e não fantasia. Não uma outra Gisela Fus, a convidar a uma muda adoração adolescente. Por ela, valia a pena lutar, valia a pena esperar. Estava apaixonada, né? A Chay aqui para se encontrar todas juntas é um parto. Então, por isso que a gente vai abandonando as amigas depois que casa, tem filho, trabalha, triste, viu? A maioria a gente já encontra em festa de aniversário de filho, no próprio aniversário, para quem gosta de comemorar, eu não encontro nenhuma, porque eu odeio aniversário, né? Não dá, então só na festa dos filhos mesmo, ou no casamento, né? Eu ainda tenho algumas amigas que estão casando, então vai ter vários casamentos esse ano, adoro. Aí a gente encontra uma galera, né? Mas assim, no dia a dia, impossível. Não dá. Lê Freud e namorado.
Tendo em vista Martha Bernays, Freud soube o que queria, e sua impetuosidade imperiosa arrebatou-a. Em 17 de junho de 1882, apenas 2 meses depois do primeiro encontro, eles noivaram. Intenso também, né? Vamos combinar que nos dias de hoje as pessoas olharem e falarem assim, meu filho, você tá louco? Noivar em 2 meses, né? Mas vamos lá. Ambos estavam perfeitamente cônscios de que este não era um passo prudente. A mãe dela, viúva, enérgica e dogmática, tinha dúvidas quanto a Freud ser um partido conveniente. Não sem razão. Martha Bernays tinha prestígio social, mas não tinha dinheiro. Freud, nenhum nem outro. Era inegavelmente brilhante, mas, ao que parecia, condenado a muitos anos de pobreza, sem nenhuma perspectiva imediata de uma grande carreira ou de alguma descoberta científica que lhe trouxesse fama. E, o que agora importava muito mais, prosperidade. Ele não tinha nada a esperar do pai idoso, que, aliás, precisava de auxílio financeiro. E ele tinha muito amor próprio para se manter na constante dependência de seu paternal amigo, Joseph Breuer, que às vezes lhe dava dinheiro sob o transparente disfarce de empréstimo. A lógica de sua situação era irresistível. Breuer apenas dissera em voz alta o que Freud devia ter pensado. A clínica particular era a única via para o considerável rendimento necessário para montar o lar de classe média em que ele e Martha Bernays insistiam. Para se preparar para a prática médica, Freud tinha que ganhar experiência clínica com os pacientes, coisa que nunca obteria ouvindo conferências e fazendo experiências em laboratório. Para alguém tão apaixonadamente interessado em pesquisas como era Freud, tornar-se um clínico exigia sacrifícios dolorosos. Apenas a recompensa iminente fez com que se resignasse a eles. De fato, o noivado constituiu uma prova rigorosa à resistência do casal. Se não só sobrou, foi em tributo à perseverança dedicada de Freud e ainda mais ao tato, paciência e absoluta solidez emocional de Martha, pois Freud se revelou um amante impetuoso. Ele cortejava Martha de acordo com a maneira aprovada em sua classe e cultura. Tudo o que o casal se permitia eram beijos e abraços. Durante o noivado, a virgindade dela se manteve intacta. Freud também pôde ter se mantido casto durante toda essa época. Não existe nenhuma indicação sólida em contrário. Mas o interminável período de mais de 4 anos de espera deixou sua marca na formação das teorias de Freud sobre a etiologia sexual na maioria das enfermidades mentais. Quando teorizou, nos anos de 1890, sobre o sofrimento erótico ligado à vida moderna, em parte escrevia sobre si mesmo. Será que tinha alguma parte que não escrevia sobre si mesmo? Estava imensamente impaciente. Agora, com quase 26 anos, ele dependia todas as suas emoções altamente carregadas e, em larga medida, reprimidas. Seu rancor quase tanto quanto seu amor num único objeto. Martha, 5 anos mais nova do que ele, popular junto aos rapazes, era para Freud extremamente desejada. Ele a cortejava com uma violência que quase o assustava e exigia todos os recursos de bom senso dela. E, em momentos críticos, sua capacidade de defender amizades queridas, ameaçadas pela possessividade dele. Para exacerbar a situação, durante a maior parte do frustrante noivado, ela estava morando com a mãe em Wandsbek, perto de Hamburgo. E ele, pobre demais para visitá-la com frequência. Ernest Jones calculou que o casal ficou separado por 3 anos, dos 4 anos e meio decorridos entre o primeiro encontro e o casamento.
mas eles se escreviam praticamente todos os dias. Em meados dos anos 1890, quando estavam casados havia 10 anos, Freud registrou de passagem que sua mulher estava sofrendo de um bloqueio em escrever. Certamente ela não mostrou nenhum indício desse sintoma durante o noivado. Mas as distâncias não haveriam de acalmar as coisas entre eles. Provavelmente, a zona de maior tensão era a religião. Marta havia sido criada numa família judaica de estrita observância ortodoxa e aceitava suas crenças, ao passo que Freud era não só um descrente indiferente, como também um ateísta convicto, determinado a afastar a noiva de todo aquele disparate supersticioso. Um pouco tóxico, né? Muito ciumento, não deixa a mulher escolher o que ela quer acreditar. Ele era inflexível, absolutamente imperioso em sua constante demanda, muitas vezes enraivecida de que ela abandonasse aquilo que, até então, não havia questionado por um único momento. Tá vendo, né? Um traço aqui meio duvidoso. De fato, Freud não deixou dúvidas a Marta de que pretendia ser o chefe do lar. Comentando com ela, em novembro de 1883, um ensaio sobre a emancipação das mulheres, que havia traduzido durante seu período de serviço militar, ele elogiou John Stuart Mill pela sua capacidade de ultrapassar os preconceitos recorrentes, mas imediatamente caiu em seus próprios preconceitos correntes. Mill, lamentou ele, carecia de senso para o absurdo. O absurdo que Mill havia defendido era o de que as mulheres podem ganhar tanto quanto os homens. Gente, em 1883. A Ana já não é mais tão gracinha. Já é um gracinha mais ou menos, né? Porque já tem aqui uns sinais meio duvidosos. Mas a gente fala assim, brincando, né? Mas tem que considerar realmente a época. Porém, isso, julgava Freud, deixava de lado as realidades domésticas. Manter a casa em ordem, supervisionar e educar os filhos constituem uma ocupação em tempo integral, que praticamente impedem o emprego da mulher fora de casa. Então, né, lindo? Nem tanto, viu? Nem tanto. Ai, ai. Como outros burgueses convencionais de sua época, Freud dava importância à diferença entre os sexos, a coisa mais significativa quanto a eles. As mulheres, ao contrário do que afirmava o ensaio de Mill, não são oprimidas como se fossem escravas negras. Qualquer moça, mesmo sem direito de voto nem competência jurídica, cuja mão um homem beija e por cujo amor ele tudo ousa, tê-lo-ia corrigido. Mandar as mulheres para a luta pela existência era uma ideia abortada. Pensar em Marta, sua meiga e querida garota, como uma concorrente, parecia a Freud uma pura estupidez. Então, mas por que precisa ser concorrente, né? Essa é sempre uma questão, assim, por que que existe ainda hoje essa ideia de concorrência? Ela admitia que era possível chegar um dia em que um sistema educacional diferente contribuiria para a existência de novas relações entre homens e mulheres. Estamos esperando, Marta. Até hoje nós estamos aqui, esperando. E que a lei e os costumes considerariam as mulheres direitos então recusados. Mas a emancipação total significaria o fim de um ideal admirável. Afinal, concluía ele, a natureza destinou a mulher, através da beleza, do encanto e da doçura, a algo mais. Ninguém poderia imaginar, a partir desse manifesto impecavelmente conservador, que Freud estava em vias de elaborar as teorias mais subversivas, perturbadoras e pouco convencionais sobre a natureza e comportamentos humanos. Que bonito isso, né? Mas, ó, uma coisa que a gente vai
vai estudando aqui e vai vendo. Mas uma coisa que eu sempre acho quando eu estudo Freud é que, embora ele seja conservador, machista, em vários aspectos ali, traços tóxicos, né, como a gente poderia dizer, ele sempre foi muito humilde para as mudanças. E aí você percebe em várias obras dele, assim, o quanto ele veio mudando alguns pensamentos, o quanto ele sempre também deixava aberto de, essa daqui foi os resultados que eu vi, isso daqui foi o que eu pensei, foi até onde eu cheguei, mas se alguém souber de outra coisa, estamos aqui. Acho que por isso que tinham tantas correspondências com outras pessoas, né? De alguma forma, eu sinto isso, que ele sempre deixa em aberto para outras pessoas contribuírem, outras pessoas terem umas ideias. Tudo bem, quando alguém discordava dele, ele era um pouco briguento, né? Como a gente já disse, em algumas respostas que ele dá, em alguns textos, eu acho que ele tem uma, como é que se diz, né? Uma ironia. Ele é bastante irônico, né? Nas respostas que ele faz. Mas também ninguém é perfeito, ele é quase. Já vale. Ó, vamos parar na página 56. Se alguém souber aqui do PDF, pode colocar aí. E eu vou marcar aqui na próxima semana, a gente começa a partir de a correspondência do Freud com a Marta. Beleza? No PDF, a Val colocou aqui que é na página 61. Então, e aí a gente volta a ler. Bem gostosinho ler sobre a vida dele, né? Vocês estão curtindo? Estão gostando? Sim? Esse daqui a gente acaba discutindo um pouco menos do que os casos clínicos, né? Mas eu tô gostando tanto de ler, eu adoro. Fico ansiosa toda quinta-feira, sabia? Para ler? Para chegar, eu adoro. Vamos ler muita fofoca ainda, muitas coisas. Que bom, fico feliz que vocês gostem também. Eu sei que é grupo de leitura e às vezes parece uma coisa mais passiva e tal, mas eu faço com muito carinho, porque eu gosto muito, eu acho que abre a possibilidade da gente pensar no Freud de um jeito diferente. Tá bom? Obrigada por vocês estarem aqui, mais uma quinta. Até a próxima. Fiquem bem.